Muito bem, meus amigos, vamos então para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal e estamos aqui no último item, Esquecimento do Passado, a partir da questão 396. No nosso encontro anterior, nós estudamos apenas a questão 395, porque a partir dela, quando Kardec pergunta, podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores, nós lembramos que esse é um tema bastante polêmico, principalmente porque nós temos hoje práticas, nós temos técnicas que nos permitem fazer essa revisão da nossa memória passada, trazendo algumas lembranças, alguns fatos já vivenciados, né? E essas técnicas, como a gente já estudou, terapias de vivências passadas, por exemplo, aplicada nas psicoterapias, né? Alguns profissionais que trabalham a partir dessa visão espiritualista. E nós estudamos então vários casos que eu pesquisei, casos da Índia, casos dos Estados Unidos, de pessoas que, sem fazer qualquer tipo sem se submeterem à técnica, acabavam, né, tendo lembranças espontâneas do passado e lembranças muito claras, lembranças muito vivas, que foram inclusive estudadas por pesquisadores, mostrando ali evidências bastante fortes, bastante sólidas, sobre a reencarnação. Não como um objeto de crença, mas como um elemento concreto da nossa natureza humana, que nada mais é do que a lembrança de existências anteriores, e essas existências então fazem parte desse ciclo evolutivo que nós vivemos, né, de reencarnar, desencarnar, reencarnar de novo, e assim sucessivamente até quando nós conseguirmos então alcançar um grau evolutivo em que a reencarnação nos mundos materiais, ou mais materializados, como é o nosso caso aqui, do nosso planeta, já não seja mais necessário, já não sejam mais necessárias, né? Então a gente fez essa pesquisa, trazendo ali relatos de crianças, por exemplo, que lembravam de nomes, locais, datas, pessoas, situações vivenciadas, e aí então eles faziam uma comprovação, e isso tudo não era o suficiente, porque muitos daqueles que se colocavam, né, como contrários a essa ideia, poderiam supor que essa criança teria sido instruída, teria lido alguma coisa sobre a vida de tal pessoa e coisa e tal, então se tornava difícil essa comprovação. Mas outras pessoas, além dessas lembranças, traziam também marcas físicas daquilo que foi vivenciado. Então eram marcas de acidentes, marcas de violência que sofreram, marcas de assassinatos, execuções. Então isso trazia assim uma lembrança, trazia assim um elemento muito mais contundente, né, muito mais forte para fazer com que essa ideia da reencarnação fosse vista de um modo muito mais sério, e não apenas como parte de fé, né? Então essa questão 395, nós discutimos bastante, conversamos bastante sobre esses fatos, eu trouxe para vocês relatos e tudo mais para a gente poder garantir para nós aqui o entendimento dessas lembranças do passado. Falamos também que no meio espírita nós temos aquele debate entre se é permitido, se não é permitido, e aí a gente evoca aquilo que Kardec trouxe para nós na primeira parte lá do livro Céu e Inferno, quando se discutia a respeito da permissão de Deus para conversar com os espíritos. Lembrando que lá no Deuteronômio, lá também em outros livros do Pentateuco, né, que nós tínhamos ali, existia ali algumas afirmações que apedrejavam os necromantes, expulsavam os necromantes, né? Então era a proibição de Deus para se falar com os espíritos, e aí Kardec lembrou que se há uma proibição é porque é possível.
E a proibição é uma questão de crença, uma questão de prática, mas se existe, então não tem o que se discutir. E a mesma coisa acontece, né? Então no meio espírita se é permitido, se não é permitido, isso é uma questão de preferências, né? Questão de opinião de cada um, mas o fato existe que a lembrança pode ser acessada para muitas pessoas, nem todos conseguem, porque pacientes que se submeteram a terapias de vivências passadas não tiveram sucesso, né? Enquanto que outros, com bastante facilidade, conseguiam acessar determinadas lembranças a partir da orientação dos terapeutas, né? Então, esse foi o tema que nós discutimos, que nós conversamos então no nosso encontro passado. Bom dia, abraço. Que nós conversamos para trazer para nós o entendimento a respeito dessas lembranças. Só para lembrar, né, eu estava tentando me lembrar aqui, mas tinha dado uma falha, mas lembrei agora. Nos livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, né, que temos ali os 5 principais livros, o Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico e Juízes, se eu não me engano. São esses 5 livros os principais. Então, em Levíticos, que tem ali muitas das regras, muitas das leis que aquela comunidade hebraica tinha que se submeter. Então não era apenas um livro religioso, mas era um livro de normas, era um livro de regras de convivência que eles eram obrigados a seguir. Então, os crimes eram punidos de acordo com aquilo que estava escrito e tudo mais, né? É um livro bem interessante de se ler, não no sentido religioso, mas no sentido cultural, de lermos assim a cultura, de entendermos a vivência, né? Era a lei civil da época, Brás, exatamente. Então, ler aquele livro traz para nós uma instrução bastante interessante, porque nós voltamos ali para os primórdios da legislação, que nós hoje seguimos no mundo como um todo, né? Então cada país tem a sua legislação, mas a base de tudo começa naquela convivência entre as pessoas, numa questão de ajustes de convivência. Então, para que se tenha uma convivência saudável, há necessidade de seguir determinadas regras, né? Então é um livro bem interessante. Quem tiver oportunidade, pega ali um Antigo Testamento, a Bíblia, dá uma chegadinha ali em Deuteronômio, Levíticos, que vocês vão ver ali informações bastante interessantes. Mas vamos lá. A partir então da questão 396, Kardec então pergunta: algumas pessoas julgam... pois é, Brás, né? Tem que ter paciência, né? Mas é interessante, lendo assim pelo aspecto histórico, ela se torna mais interessante do que ler pelo aspecto religioso, né? Pela linguagem, pela forma como ela se expressa, né? Mas vamos lá. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Então ele vai falar para nós aqui sobre a visão da humanidade, né, a visão da humanidade, a visão aqui de lembranças do passado, que parece sonho. Então a gente lembra que os nossos sonhos, que a gente vai falar sobre isso, que inclusive é o primeiro item do próximo capítulo que a gente vai estudar sobre a emancipação da alma, os sonhos eles podem ser divididos de modo genérico em 3 grupos. Né? O grupo de influências do dia a dia, do cotidiano, então um dia agitado, né? Quem nunca viu ou já vivenciou aquela experiência de estar com uma criança numa festa e de repente à noite a criança fica falando sozinha, resmungando, fica agitada na cama depois de uma festa agitada com aquelas brincadeiras todas, né? Então a gente também já passou por isso, né? A nossa cabeça fica girando, meio que revivendo aquilo tudo, né? Então são os fatos do cotidiano que vão influenciando o nosso dia a dia. Assim como situações de dificuldades, problemas, desafios, isso também interfere nos nossos sonhos. A segunda parte, como lembra Freud, né, então traz ali aquelas reminiscências, né? Pois é, eu também, uma vez, Dudu, só para lembrar, eu me recordo que eu estava de plantão, trabalhava na UTI nessa época, como auxiliar de enfermagem, e eu estava de plantão à noite.
E a gente tinha uma pequena televisão ali para passar o tempo. E eu me lembro de ter assistido ao filme O Último Imperador, que é um filme muito interessante, que traz ali a história, né, da transformação que a China vivenciou, a cidade proibida, aquela coisa toda. Então mostrava ali o período em que ele era criança até o momento em que ele se torna um adulto e vem toda aquela a invasão do Japão, a queda do Império e tudo mais, né? Mas não foi nem a ação que me prendeu, foi o percurso do personagem principal de ter tido o momento de grande importância até o momento de decadência, quando ele sai ali como uma pessoa comum, expulsa da cidade. E esse processo me deixou tão angustiado que eu acabei tendo pesadelo com isso, né, de ver assim a situação daquilo que foi vivenciado. Até hoje eu me lembro, eu tinha ali por volta de 20 anos mais ou menos, e olha só quanto tempo faz, até hoje eu me lembro desse momento e como eu acordei angustiado naquele dia. Mas enfim, então o sonho também tem essa influência. A segunda forma, como lembra Freud, são ali os nossos conflitos íntimos que se manifestam através dos sonhos. Só que nesse caso eles muitas vezes aparecem de uma forma, digamos, codificada. E Freud ele trazia muito nessa relação da sexualidade, mas nós temos ali outros psicanalistas que vão analisando o sonho como sendo ali uma fonte muito importante para conhecer ali quais são os elementos internos do subconsciente daquela pessoa, daquele paciente, para entender exatamente o que ele está vivenciando. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que nós espíritas também compreendemos são exatamente as lembranças reais do passado, ou as lembranças das experiências vivenciadas durante a emancipação. Então, em desdobramento, nós temos contato com o mundo espiritual, nós temos contato com experiências vividas nesse campo, assim como também muitas vezes vem ali lembranças do nosso passado, que se encontram adormecidas no nosso inconsciente, porque nós lembramos, né, não é um arquivo que você põe, um pendrive que você põe no cérebro e quando você reencarna você tira ele para não lembrar de nada. As lembranças estão ali, elas só estão adormecidas. E eventualmente essas lembranças vão surgindo de acordo com uma experiência gatilho que chama a nossa atenção, um lugar que a gente vai, uma situação que aconteceu, de repente fala, poxa vida, isso aqui parece que eu já vivi isso. Que é o que todo mundo chama de déjà vu, né? Que é aquela lembrança de algo já vivido, e na verdade era uma realidade que o indivíduo vivenciou. Então o que Kardec coloca para nós aqui nessa pergunta, trata exatamente disso, dele colocar aqui, que pessoas que julgam ter uma vaga recordação do passado desconhecido, locais, nomes, situações, pessoas e tudo mais, né? Então isso parece uma imagem fugitiva de um sonho, que isso pode se manifestar durante o sono, através de sonhos, ou pode se tornar algo do nosso dia a dia, durante as nossas atividades comuns. Alguma coisa que surge rapidamente desaparece, ou alguma coisa que se torna persistente. É aquela pessoa que fica assim, poxa vida, eu fico pensando nisso o tempo todo, essas coisas ficam me incomodando ou me trazendo algum tipo de satisfação. Alguma coisa do gênero. Não há nisso uma simples ilusão? Kardec pergunta. A resposta, algumas vezes, é uma impressão real, mas também frequentemente não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito da superexcitada imaginação. Então, é aquilo que a gente já conversou a respeito dos mistérios da nossa mente, assim como a gente já conversou também sobre a mediunidade, por exemplo. No caso da mediunidade, ela pode existir para determinados indivíduos. Ela pode existir. Mas, olhando da perspectiva terrena, a gente não tem como comprovar isso senão observando os fatos e a vivência daquela experiência dentro da mediunidade. Mas, olhando da perspectiva espiritual, nós vemos ali um espírito conversando com aquela pessoa através dessa conexão mental que existe entre encarnado e desencarnado. Mas olhando do lado de cá, a gente se pergunta, será que ele está falando verdade? Será que ele não está fantasiando? Será que ele não está se iludindo? Será que ele não tem ali a ideia do animismo ali presente? Então, da nossa perspectiva, é muito difícil da gente trazer de uma forma
definitiva dizendo ele é médium e aquilo que ele está experimentando é uma realidade. Agora, quando nós vemos do outro lado, você pode comprovar se o indivíduo tem um espírito do lado ou não. Se ele está falando de algo que pertence a ele ou algo que ele está percebendo que vem de fora. A mesma coisa acontece com essas lembranças. O indivíduo que fala, olha, eu me sonhei que eu estava em tal lugar e foi tão real para mim, coisa e tal. Quer dizer, olhando do nosso lado, será que isso é verdade? Será que isso é só uma fantasia? Uma mera ilusão superexcitada pela imaginação, como Kardec, como os espíritos colocaram? Ou isso é uma realidade? Ao olharmos da perspectiva espiritual, conhecendo o histórico daquele indivíduo, dá para se comprovar que aquilo que ele experimentou era uma realidade ou não, ou fazia parte do seu dia a dia. Então, como foi colocado para nós, é difícil ter essa ideia. Por isso que os espíritos chamam a atenção. Tem que ficar em guarda, porque muitas vezes uma lembrança que aparece, ou uma ideia que surge, o indivíduo leva aquilo como sendo tão real, que para ele acaba depois até influenciando no seu modo de viver. Ele tem uma ilusão, ele foi, por exemplo, visitar o museu e viu ali uma situação que ele fala, cara, eu acho que eu já morri desse jeito. E aí pronto, ele vai se colocar como Marte, vai se colocar como uma vítima, vai se colocar como alguém culpado, porque aquela ideia surgiu na mente dele. E ele acredita que aquilo pode ser real. Por isso que os espíritos colocam, fique atento. E ainda que seja uma lembrança, aquilo é coisa do passado, que pode ter algum benefício ou não. Dudu colocou, né? Você sabe que um dia, eu pensei no fato do espírito desdobrar, né? Puxar coisas que ele não, sendo puro, ver mais coisas que aconteceram no plano anterior ao que ele está agora, né? Coisa minha, né? Penso muito, né? Pois é. Então, assim, a nossa mente, como eu falei para vocês, ela não se desconecta da nossa história, da nossa realidade, pelo fato de nós estarmos mudando de uma encarnação para outra. E é por isso que eu falei para vocês o ajuste que nós precisamos fazer no nosso vocabulário, quando nós falamos vidas passadas. Então Kardec já falou sobre isso, os espíritos falam sobre isso. Mas como eu comentei com vocês, tem uma passagem, tem uma questão, lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, em que os instrutores espirituais eles dizem que nós temos que tomar muito cuidado com as palavras. Porque dependendo da interpretação que a gente faz, a gente pode ter um sentido diferente. E nós utilizamos muitas vezes uma palavra para vários significados, então nós temos que ser muito claros. Temos que ser muito diretos naquilo que nós estamos pensando e naquilo que nós queremos dizer, para evitar que surja qualquer confusão. Por isso, então, quando nós falamos que vidas passadas, nós começamos então a pensar que hoje eu tenho uma vida, amanhã eu vou ter outra vida, na outra eu vou ter outra vida, e são vidas separadas. Mas, na verdade, nós temos uma única vida. É a vida do espírito. Só que nós vamos vivendo experiências diferentes de acordo com as nossas reencarnações. E quando nós temos esse entendimento, vivermos experiências diferentes, mas tendo uma única existência, uma única vida, significa que cada uma dessas existências estão conectadas pela mesma base, pelo mesmo princípio. E aí então nós vamos entender que o espírito traz no seu subconsciente sempre ideias que já foram vividas anteriormente, em maior ou menor intensidade. E às vezes tem situações que a gente fica pensando que a gente nem lembra. Algo bastante claro quando nós vemos, por exemplo, alguém, geralmente a gente vê nesses vídeos que aparecem nas redes sociais, de pessoas que mostram grandes habilidades, principalmente crianças de 3, 4 anos de idade, né, executando ali peças que são complexas, tendo ali, né, talentos que são muito importantes, são muito impressionantes para nós. E aí, na verdade, a gente fala assim, poxa vida, isso aí foi vivido anteriormente. É um espírito que reencarnou, que no passado ele foi tal coisa. Na verdade, essas manifestações não deixam de ser recordações. Porque nós vemos a peça. E como é que ele consegue executar tudo isso? Através das lembranças que motivam ele a fazer aquilo. Porque para uma criança ler uma partitura, ou mesmo executando uma peça sem ler qualquer partitura, tudo isso é feito de memória.
Porque ele tem as lembranças, então ele pode não se lembrar de fatos, de história, mas ele guarda lembranças que se manifestam hoje. E isso mostra, saindo um pouco dessa parte que é mais impressionante, né? Olha só que interessante, né? Então, quer dizer, temos ali crianças que têm habilidades nas mais diversas áreas, da ciência, da arte, temos da habilidades diversas, até mesmo, né, aquelas habilidades humanitárias. Crianças que são muito sensíveis, que são determinadas em certas causas e tudo mais, isso tudo é lembrança do passado. Então não guardemos a ideia de lembranças com imagens, com registros daquilo que nós vivemos, mas guardemos a ideia das lembranças dentro daquilo que nós manifestamos hoje. E nós, inclusive, mesmo que nós não tenhamos qualquer habilidade que se destaque, mas aquilo que nós pensamos hoje, a forma como nós vivemos, a forma como nós nos relacionamos, tudo isso é influenciado por toda essa bagagem que nós trazemos. Então quando a gente fala assim, olha, eu não me lembro do meu passado, eu estou vivendo praticamente o meu passado. A Maíse Braga, que é aquela querida palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília, ela tem uma expressão, uma frase que eu gosto muito, quando ela diz assim, que nós somos o passado em forma de presente. E isso envolve o campo moral, envolve o campo intelectual, envolve as nossas memórias, as nossas lembranças. Não, não é não. Não é não, Brás. Quem dera tivesse uma prima como essa aí, cutucar ela o tempo todo. Mas, né, a gente tem ali, essa expressão ela é muito marcante para nós. Né? A Jerusa colocou, né, o estudo ajuda muito, né, alguns praticam sem procurar estudar. Né? No caso dessa prática, né, Jerusa, que fala sobre regressão de memória, das pessoas que tentam estimular a memória para se lembrar do passado, isso é muito perigoso, né? Porque assim como nós conversamos da outra vez a respeito da mediunidade do Chico Xavier, por exemplo, a memória do Chico, nós vamos lembrar que as pessoas gostam de pensar em ser médiums como ele foi, mas ninguém pensa nos transtornos que ele também vivencia, dos desequilíbrios, das dificuldades e tudo mais que ele enfrenta na mediunidade. Porque todo mundo só pensa no lado bom, no lado bonitinho. E aqueles que estão tentando fazer ali por iniciativa pessoal, buscar essas lembranças do passado, a pergunta é, qual caixinha que você vai abrir? É a caixinha das boas lembranças, das boas memórias, ou a caixinha daquilo que vai te atormentar, que devia ficar quietinho lá? Então isso é parte de uma realidade que nós temos que entender. Porque a nossa memória realmente ali, ela é um baú de lembranças ali que você não escolhe o que vai aflorar. Nós lembramos, né, que pessoas que lembram apenas de situações, mas o que nós vimos anteriormente no nosso estudo passado, daqueles relatos que nós tínhamos, eu comentei com vocês que naquele documentário do The History Channel, do Discovery, tinha ali um garoto que ele acordava todos os dias gritando. E os pais não sabiam o que fazer. Era aquelas lembranças perturbadoras, aquela angústia toda. E aí depois, então, levaram esse garoto numa terapeuta que trabalhava ali com espiritualidade, aquela coisa toda, que eles chamam de médium, lá tudo é médium. Basta ter ali alguma coisa diferente que pronto, virou médium. Então levou essa pessoa ali, levou esse garoto nessa terapeuta, e através das terapias que foram realizando, ele acabou trazendo ali algumas lembranças de que ele era um caçador de índios. Ele caçava índios, escravizava e tudo mais. E aí então ele se lembrava desses fatos e daquele horror todo, assim como hoje na nossa realidade. Imaginando, por exemplo, esses capatazes que cuidavam das fazendas, né, da época do Brasil colônia, até do Brasil Império, quando o Brasil era escravagista. Imaginemos as lembranças que essas pessoas devem ter dos horrores que elas praticaram. Então, quer dizer, você quando abre a sua memória, você não sabe o que vai aflorar. E o que a gente pode ter certeza é que a tendência é sempre nós reencarnarmos para evoluirmos. Significa que se nós temos hoje uma reencarnação que traz ali uma característica melhor do que a do passado, significa que as nossas lembranças a respeito do passado podem ser para nós bastante perturbadoras, bastante dolorosas.
Eis aí então os mistérios da nossa mente, que hoje as neurociências procuram estudar, procuram entender para saber exatamente de onde vêm essas lembranças. Para a medicina tradicional, isso não passa de uma fantasia, de um estímulo. Quando nós colocamos o elemento espiritual, nós já vemos ali que, na verdade, a memória é um portal para existências passadas muito profundas. Mas, com o passar do tempo, a partir do momento em que a reencarnação for compreendida, que será, na verdade, uma consequência do entendimento da existência do espírito, aí nós teremos as nossas ciências terrenas estudando essas ciências espirituais. O Brás lembrou ali, né, que no lar que cuidei tinha um jovem que apanhava dos obsessores e ficava com hematoma, né? Então, isso aí também é uma situação que a gente vai estudar no campo da mediunidade, né, sobre as influências espirituais, sobre as interferências dos espíritos, né, no mundo corpóreo. A gente vai ver tudo isso logo nos capítulos que virão. Então é isso, né? O que nós podemos pensar aqui, né? O Brás colocou ali, né, o espírito completista pode reencarnar sem esquecer a vida passada, né? Pode. Tudo é uma questão de necessidade que o espírito tem. Às vezes o espírito não tem necessidade de se lembrar, mas as experiências foram tão marcantes que acabam surgindo. E mesmo que os terapeutas espirituais ali que fazem a preparação de uma reencarnação e tudo mais, procurem fazer com que aquilo tudo fique esquecido, o espírito tem aquilo tão marcado na sua consciência que ele não consegue esquecer de todo. Então a mente é esse grande baú, esse grande mistério que nós encontramos hoje. Próxima questão, vamos lá. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Kardec já colocou essa pergunta um pouco mais acima, né? Alguma coisa parecida, que em mundos mais elevados, né, então essas lembranças ficam mais claras? A resposta: sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior, a tem mais nítida. E aqui a gente vai ter a causa e o efeito, né, e o efeito interferindo ali, trazendo a causa, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Que quanto menos material é o corpo, mais fácil fica do espírito se recordar da sua história. Porém, se o corpo se torna menos material, significa que o espírito já está se distanciando das experiências terrenas anteriores, principalmente aquelas que foram dolorosas, e isso denota a sua superioridade. E essa superioridade foi conquistada, obviamente, através da superação, da sublimação de tudo aquilo que ele vivenciou de negativo, quer dizer, já é um espírito resolvido. Então as lembranças que ele tem das suas últimas, né, das últimas existências, essas lembranças não são desagradáveis. E ainda que ele tenha uma lembrança que vá lá no seu passado trazer alguma imagem que ele vivenciou, que traga essa natureza negativa, ele lida bem com isso, porque isso já foi resolvido. É aquele espírito que diz, eu já fui, a minha consciência já me absolveu. E ele, como um espírito livre de qualquer culpa, de qualquer pendor, né, que ele tenha, ele não tem mais problema para lidar com essas imagens. Então a gente vê que quanto menos se torna, menos material se torna, mais fácil de lembrar. E as lembranças para ele não são nada desagradáveis. Então é uma consequência natural. 398, aqui ele se desdobra na 398A. O Brás colocou aqui, Emmanuel, né, para editar os livros tinha que sofrer regressão espiritual. Brás, a gente não tem nenhuma informação sobre o processo em si. Mas, dado o tempo que ele teve que regressar, nós podemos imaginar o trabalho, a preparação, né, as técnicas que foram aplicadas para que ele pudesse não apenas se lembrar, mas se lembrar dos detalhes. Porque para quem já leu o livro, né, o Há 2000 anos, 50 anos depois, nós vemos ali a riqueza de detalhes que ele traz.
Significa sim que foi aquele momento em que ele teve que fazer essa regressão, orientado, né, instruído, auxiliado por outros espíritos que são conhecedores dessa prática, para fazer com que ele chegasse até aquele passado para trazer tudo o que ele apresentou para nós. A mesma coisa do Eustáquio que nós conversamos, né? 15 séculos de uma trajetória. Então esse livro também, o espírito para se lembrar de um milênio e meio, 15 séculos, olha só. 1.500 anos de memórias, de lembranças. Então para isso, claro, né, tudo isso tem ali a sua necessidade. O espírito não faz simplesmente, eu quero me lembrar do meu passado. No nosso caso, por exemplo, se nós tivéssemos oportunidade de fazer essa regressão de memória para buscar lá no nosso passado um pouco da nossa história, imagina como seria sofrido para nós. Porque nós já sofremos com aquilo que nós vivemos no dia a dia, imagina abrir as portas do passado e trazer mais desgraça ainda para a nossa atualidade. Então o trabalho certamente lá foi um trabalho muito bem orientado, muito bem planejado, para que trouxesse para nós tudo isso que foi apresentado. Né, em Paulo Estevão, na hora da cena da queda do cavalo, o Chico emocionou, né, e teve que parar. Né? Pois é, imagina. Ter essas vivências tão claras, né, principalmente quando a gente estudou mediunidade, a gente lembra que o médium, ele acaba se envolvendo com a história, né, ele sente o que o espírito sentiu, ele testemunha aquilo que o espírito vivenciou. E dependendo daquilo, dependendo da sensibilidade do médium, e dependendo da intensidade das experiências que ele registra, isso mexe muito com ele. Não é fácil, né? Mas vamos lá, imaginemos Emmanuel, né? O hora que se depara com Jesus lá atrás, quando ele começa a lembrar de tudo aquilo que vivenciou, como isso foi também impactante para ele, embora ele fosse um espírito bem resolvido, né? No momento em que ele fez tudo aquilo, né? Então ele estava lidando bem com a experiência, mas tudo isso era para ele ali um momento de grandes vivências, né? De grandes recordações. Vamos lá, 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que no estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometera. É aquilo que a gente lembra sempre, né? Estudando as nossas tendências atuais, nós podemos fazer uma análise sobre a nossa própria história. O que eu gosto de fazer, quais são as minhas preferências saudáveis ou preferências nocivas. Nós somos uma continuidade daquilo que nós vivemos anteriormente. Muitas vezes a humildade, muitas vezes a arrogância, a agressividade, as viciações, o intelecto, as preferências, por exemplo, que a gente comentou agora há pouco, pelas artes, pela ciência, tudo isso são reminiscências do passado. Então, analisando aquilo que nós somos hoje, é possível saber. Eu até comentei com vocês em outras situações, que isso lá por volta de 1993, 1994, quando eu comecei a ter contato com a doutrina espírita. Foi nessa época. Então, motivado pela necessidade de conhecer, né, as experiências que eu estava vivenciando, eu acabei tendo contato com a doutrina espírita através de alguns amigos, que começavam então a me levar até centro espírita, começavam a me oferecer livros, me ajudavam a entender algumas coisas e tudo mais. E tinha uma senhora, Dona Laura, o nome dela, já deve ter desencarnado porque ela já era uma senhora idosa na época. Então eu conversava com ela, né, assim na brincadeira, né, Dona Laura, tenho curiosidade de saber, né, o que eu fui no passado, para poder entender o meu presente, né. E ela então deu aquele sorrisinho discreto e disse assim, é só você analisar tudo aquilo que você gosta de fazer agora, que você vai entender. Aí aquilo já me fez silenciar, né? Eu falei, bom, deixa eu ficar quieto então, porque eu vou precisar pensar e vou precisar lidar com esses pensamentos, com essas memórias, para poder entender exatamente a realidade que eu vivia anteriormente. Então o que Kardec coloca é exatamente isso, através dos pendores, seria fácil para o espírito, seria possível ao espírito conhecer um pouco da sua história, mas no presente é difícil para nós porque nós misturamos realidade com fantasia. Porque primeiro, né, nós temos ali o nosso orgulho
a nossa vaidade, que faz com que nós aumentemos a realidade a nosso favor, e muitas vezes, tomados por uma angústia, por uma culpa, nós acabamos sofrendo mais do que o necessário. Então, às vezes eu tenho uma lembrança e falo, no passado eu fiz isso. No passado eu fiz aquilo. No passado eu fui tal personalidade. Então a gente começa a inventar. Mas tirando todos esses floreios que a gente acaba colocando, e esses exageros, as nossas lembranças acabam exatamente revelando, né, a nossa personalidade concreta, a nossa personalidade real. E é aí que entra então aquela do autoconhecimento. Quando nós fazemos de um modo sério, quando nós fazemos de um modo equilibrado, essas tendências, mesmo que elas nem sempre sejam claras para nós, podem até ser um pouco confusas, nós podemos aproveitar essas lembranças e fazer um trabalho muito sério, muito profundo, ajudando no nosso crescimento sobre essas lembranças. Se eu tenho uma tendência, se eu tenho uma preferência, se eu tenho um gosto, eu tenho que então potencializar aquilo que se mostra como uma virtude, minha inteligência, meu comportamento e tudo mais, e eu tenho que trabalhar para suprimir, para controlar, para dissolver aquilo que é negativo, que é exatamente o controle que nós temos sobre as nossas tendências inferiores. Então, quando nós entendemos esse processo e fazemos isso de um modo sério, essa autoanálise se torna para nós uma ferramenta importantíssima. Agora, quando nós não levamos a sério e levamos simplesmente ali para enaltecer o nosso orgulho, por exemplo, nós acabamos perdendo uma grande oportunidade. Que a gente fica muito mais preocupado com os gracejos do que com a realidade. É como se nós tivéssemos alguém que conhece uma pessoa que é médium, e em vez de aproveitar a mediunidade para aprender sobre a realidade espiritual, ele fica fazendo perguntas fúteis. Se eu vou casar, se eu vou ficar rico, não sei o quê, como é que vai ser meu futuro? E tem ali o recurso à disposição dele, um recurso importantíssimo, sério, que ele simplesmente não valoriza porque ele não tem conhecimento para isso. Dudu colocou, né, toda virtude foi um dia disciplina. Né? Então, exatamente, a virtude que nós manifestamos hoje, ela foi construída através de muito esforço no passado. E essa disciplina, no começo, ela esbarrava na nossa rebeldia. Até o momento em que a gente começou a fazer aquele trabalho de eu preciso fazer isso, eu tenho que levar a sério e tudo mais, aí se tornou um hábito, e depois do hábito se tornou a virtude que nós manifestamos hoje. Então é isso que é a autoanálise, nós aprendemos com nós mesmos. Vamos lá. Resposta dos espíritos, então. Mais uma vez, pelo estudo desses pendores, é possível então ao homem conhecer as faltas que cometeu? Até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Então, por isso que sempre a nova encarnação que a gente está vivendo, ela sempre tende a trazer para nós, né, oportunidades, benefícios daquilo que nós vivemos anteriormente. Porque as reencarnações, elas não se conectam diretamente. O espírito no mundo espiritual, ele faz um trabalho importante de transformação. Não é igual passar de ano, né? O aluno termina o ano, passa de ano, tira férias, depois ele volta e começa o outro ano. Na verdade, essas férias, entre aspas, que o espírito tira, é essa oportunidade valiosa dele fazer uma análise daquilo que ele vivenciou, dele se preparar para a próxima existência, se preparar para a próxima reencarnação e as provas que ele vai vivenciar. Então, essa conexão que existe entre uma e outra, ela depende desse intervalo mais do que valioso para que a gente possa crescer na existência seguinte. Mas para isso, então, o espírito precisa estar determinado, estar convicto de que realmente ele deseja essa transformação. Então, uma existência anterior que tenha sido difícil, complicada, problemática para ele, pode trazer para essa próxima encarnação, desde que ele se comprometa a essas mudanças, de grandes benefícios.
Então não é uma conexão direta, ele acabou de sair de uma, já entra na outra, com pequenas mudanças que ele acabou sofrendo nessa transformação. O Kardec insiste aqui então, poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes então da posição que escolheu. Mas em geral essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Então a gente lembra, né, que o espírito não retroage na sua evolução. Então o máximo que ele pode fazer, e mesmo assim a gente vai lembrando, né? Nós já falamos sobre isso num estudo anterior, que muitas vezes o espírito ele se mostra como se fosse um tipo de alimento. Tem aquele alimento que se você dá uma passadinha na manteiga ele fica pronto. Agora tem outro que você tem que colocar na panela de pressão e deixar durante 2 horas ali cozinhando. Por quê? Porque é um espírito que ainda é endurecido. Então às vezes aquilo que parece ser um retorno, um retrocesso na sua evolução, na verdade é uma marcha que é tão lenta, tão imperceptível, que dá a impressão de que é um atraso, mas na verdade é o espírito que estaciona. É aquele momento da panela de pressão que ele, através do sofrimento, que ele mesmo gera para si, é para ele um tipo de aprendizado que ele não precisava vivenciar. A dor se torna mais intensa, a punição que ele se impõe, pelas escolhas que ele faz, acaba sendo para ele exatamente aquele tempo de cozimento que ele precisa. Daí então que nós percebemos que, mesmo tropeçando, nós caímos para frente. Assim diz o ditado popular. Então, às vezes, a queda de um espírito nessa existência, que pode ter sido bastante semelhante à anterior, para nós, na nossa visão, é uma queda. Para o espírito, é aquele momento de amaciar, é aquele momento de aprendizado que ele precisa. Já para aqueles outros que se libertaram dessa fase mais primitiva, cada encarnação é um progresso que ele vai criando. E é o que nós esperamos para todos nós. Que cada encarnação dessa para frente seja sempre a oportunidade de nós crescermos cada vez mais. Kardec coloca aqui agora uma observação. Ou melhor, próxima questão. 399 e última. Vamos a ela. Sendo as vicissitudes da vida corporal. Lembrando que a palavra vicissitudes, confesso para vocês que a primeira e única vez que eu ouço e ouvi essa palavra foi aqui estudando a doutrina espírita. Porque é uma expressão que não faz parte do nosso dia a dia, né? Mas o que são as vicissitudes? Eu aprendi isso com o Joaquim de Aruanda, aquele espírito com quem nós estudávamos exatamente o estudo da doutrina espírita. Né? Ele era vinculado a Umbanda e tinha aquele canal aqui no YouTube, aqui no Pautalk, que estudava online através ali da mediunidade, né? Ele se manifestava através da mediunidade para conduzir o estudo durante 1 hora, 1h30 mais ou menos. E ele sempre explicava que as vicissitudes são as alternâncias da situação que a gente está vivendo. Momentos bons, momentos ruins, momentos melhores, momentos piores. Então, quer dizer, essas mudanças que vão acontecendo no nosso dia a dia, resultado das experiências que nós vamos vivenciando e das escolhas que nós fazemos, então ele coloca aqui para nós no texto. Sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado, e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Por exemplo, alguém que vive uma situação de grande limitação, seja ela física, seja ela social, seja ela econômica, alguém, por exemplo, que vive grandes dificuldades financeiras, vivendo assim a ponto de passar fome. O que nós podemos deduzir daquilo tudo? Claro que nós vamos ali fazer uma dedução nem sempre correta, uma leitura nem sempre adequada, mas dá para a gente lembrar que aquele espírito está vivendo aquelas privações, geralmente
como lembra o Chico, ele chegou a comentar sobre isso, geralmente é um oposto daquilo que o espírito viveu anteriormente. Exatamente por causa de abusos que ele teve dentro do campo econômico, do financeiro, por exemplo, esses abusos geraram para ele consequências que são essas privações que vão ajudá-lo. Muitas vezes doenças que trazem para nós ali restrições no nosso modo de viver, que são bastante dolorosas, problemáticas, estão relacionadas muitas vezes com o aprendizado que o espírito precisa dentro do corpo, da vida orgânica. Então temos ali uma série de situações desses variados campos que nós ali fazemos as nossas especulações baseados naquilo que nós lemos, que nós estudamos. Mas é óbvio que nós não temos como confirmar nada disso, né? Mau uso, por exemplo, né, dessa liberdade, que o espírito teve condições de aproveitar. Em vez de ele aproveitar, ele abusou. E esse abuso vai gerar para ele essas consequências. É bem aquele mecanismo, o espírito, o indivíduo, quando ele comete um crime, ele sofre as sanções da lei. Ele sofre o efeito daquele código penal que vai impor sobre ele um castigo daquilo que ele vivenciou. Então a gente pode lembrar que a legislação divina, ela traz para nós ali, através dessa pedagogia, que o espírito aprende através das escolhas que faz. Se ele faz boas escolhas e traz bons resultados, ele vai vivenciar os benefícios daquilo que ele conquistou. Se o espírito faz escolhas equivocadas e isso gera consequências negativas para ele, ou para o ambiente, para as pessoas que estão em torno dele, ele vai sofrer as consequências disso. Então não é Deus num tribunal, como a gente imagina, né? Naquele tribunal condenando ou absolvendo alguém. E a própria lei de causa e efeito. Existe um mecanismo automático que faz isso. Quando nós nos desarmonizamos perante as leis ali que mantêm o universo em equilíbrio, nós somos forçados a trabalhar para reequilibrar aquilo que nós causamos. E isso geralmente vem através da dor. O Brás lembrou aqui, né? Tem também aquela frase, né? Fulano é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, né? Pois é. Ainda assim, né? São experiências dolorosas que o espírito vivencia. Porque até mesmo, né, a prova da riqueza era uma prova muito difícil. A gente lembra isso, já estudou e já comenta sempre o texto de Condessa Paula dizendo que a prova da riqueza era uma das provas em que o espírito cai com maior facilidade. Exatamente porque isso dá a ele liberdade, que fazendo ali uma comparação com aquela frase, né, que Deus não dá asas à cobra. Primeiro pelo perigo da cobra e segundo pela liberdade que ela tem. Então, se o espírito não está preparado para lidar com essa liberdade, com essas facilidades, certamente ele vai abusar. E esse abuso vai ser para ele a causa de muito sofrimento. É consciência e expansão, exato. Então somos nós ali que estamos ali sempre criando o ambiente que nós estamos vivendo. Não é ninguém apontando para nós. É automático isso. Vamos lá. O que os espíritos instrutores fazem no mundo espiritual é nos ajudar no planejamento da nossa existência. Mas a condição que nós criamos, ela pertence a nós. Nós desarmonizamos, nós estamos vinculados a essa desarmonia, até o momento em que nós trabalhamos para fazer com que ela volte à sua condição original. E a condição original é sempre a perfeição divina, é sempre o perfeito, é sempre o certo. Somos nós que criamos o abalo, voltamos para trabalhar para poder corrigi-lo. Finalizando então, foi colocado para nós, né? Então, é possível então entendermos as nossas existências anteriores a partir das experiências que nós vivemos hoje? Muito a miúde, isso é possível, pois que cada um é punido naquilo em que pecou. Olha só essa expressão, né? Pecou, punido. Então, muitas vezes o espírito que responde ali, ele tem um vocabulário bastante característico de acordo com aquilo que ele vivenciou. Por exemplo, pecou. Pecou, o pecado é uma expressão dentro das religiões cristãs. E lembrando que muitos dos espíritos instrutores eram vinculados a essa religião, é natural que o vocabulário seja assim. Então o pecado gera punição. Mas na verdade o espírito cria uma condição de sofrimento de acordo com
as práticas equivocadas que ele escolheu. Né? Então ali, pecar, né? Errar o alvo, olha só. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o espírito o são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca ao futuro. Então uma prova que ele está vivenciando não é necessariamente algo relacionado com algo do passado. É ali a preparação para novas conquistas que ele precisa alcançar. Então a prova da pobreza, por exemplo, para um espírito que não tem ali a necessidade de resgatar alguma coisa no passado, na verdade ele vem se fortalecendo cada vez mais para aprender a simplicidade, o desapego, o desprendimento, o trabalho. É necessidade que ele tem. E Kardec então comenta aqui para finalizarmos. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erradicidade, chegar ao termo significa o momento final ali, né? O próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia conserva, algumas vezes, vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe a fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. É esse trecho aqui que gerou aquela polêmica toda. Será que as terapias de vivências passadas podem ser feitas, já que somente os espíritos superiores espontaneamente podem fazer? Aqui dentro do contexto do passado, Kardec analisa dessa forma. Naquela época não tinha TVP para se fazer, nem a psicologia existia ainda, né? Então nós tínhamos ali Freud, nós tínhamos ali Jung, que eram ali outros, foram os pais da psicanálise, né? Naquela época que essas terapias, nessas técnicas de saúde mental estavam sendo desenvolvidas. As existências futuras, e aí lembrando aqui também o caráter progressista da doutrina espírita, né? A doutrina caminha par a par com a ciência, diz Kardec lá no livro A Gênese. Então isso é uma evolução da ciência. Então as existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo por que o espírito se sairá da existência atual e da escolha que ulteriormente faça. Então, quer dizer, saber o futuro nós não podemos saber. As existências futuras, né? O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se ele não lembra delas com precisão, o conhecimento que delas teve no estado errante e o desejo de repará-la guiam-no por intuição. Beleza. E lhe dão a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho dominante de seu caráter. Bastará que se estude a si mesmo, poderá então julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expansão das faltas do passado,
e simultaneamente provas em relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportarmos resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc. Então, meus amigos, aqui, finalizando então esse nosso capítulo com essas reflexões de Kardec, né? Então, nossa querida Cecília, aqui presente conosco, que grande saudade, que prazer. Ela diz assim para nós: que a nossa luz no dia de hoje, 13 de maio, seja a mesma luz que invade nossos corações para o melhor aperfeiçoamento moral de nossa história com essas vivências passadas. Graças a Deus, Cecília, na graça de Deus. Queridos amigos e irmãos, venho aqui para demonstrar o nosso melhor caminho e dizer que só o estudo e a nossa oração ao próximo revela, na verdade, o nosso amor que construímos àquele que precisa na hora em que estamos vivenciando desencarnes há muitos e muitos nessa guerra sem fim, que aniquila crianças e mães que precisam desse momento para construir suas novas vidas dentro desse processo que estamos sempre passando, que é mudar para mudar, mudar para melhor o nosso padrão vibratório, né? E a nossa vivência na parte moral, que estamos agora mostrando ao seu povo o que queríamos trazer e não foi feito. Reencarnar é trazer uma melhora substancial ao nosso viver espiritual. Precisamos muito da nossa prece ao que se foi, a oração aos que agora ainda passam por situações extremas. E aqui venho rapidamente para trazer esse pedido por nossos irmãos. Fico feliz e grato por saber que o estudo feito aqui melhora em muito a situação daqueles que aqui chegam. Portanto, irmão, continue nessa linha de raciocínio, mantendo a grata satisfação de podermos estar com vocês todos esses dias. Meu singelo abraço e o nosso fraterno amor ao grupo. Graças a Deus, Cecília, na graça de Deus. Cecília fala de Gaza e Rússia, né? Olha só que trabalho que está sendo feito por lá, né? Então a gente lembra sempre que a guerra ela é sempre destruidora, mas ela é muito pouco vista da perspectiva espiritual. E a nossa Cecília traz para nós sempre esse panorama de todo esse sofrimento que é gerado pelas escolhas que nós fazemos. Infelizmente aqui ainda, enquanto são contabilizados valores, são contabilizados terrenos, são contabilizadas influências e tudo mais, aqui nós simplesmente ignoramos mães, pais, crianças, espíritos em geral. Então um grande beijo para a nossa querida Cecília. E nós finalizamos aqui o nosso estudo então e vamos aqui entrar nessa corrente de orações para fazer com que as nossas singelas e discretas vibrações consigam também se juntar a essa grande onda vibracional de amor que parte do mais alto e de tantos grupos aqui presentes. Quando nós temos ali o Papa Leão XIV, né, assim como o Papa Francisco, falava bastante, né, sobre a paz que é tão necessária para o nosso mundo, nas suas pregações, né, nas suas convocações, para que as preces alcancem aquele local. É muito importante que todas essas ondas de preces, de vibrações, que são geradas pelo mundo afora, encontrem, né, sempre esses afluentes que vão se juntando e fortalecendo cada vez mais